repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim, o lamento de tantos ais. A paz invadiu o meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim, o lamento de tantos ais. Queridas irmãs, vamos nesse momento relaxar o nosso corpo material, relaxar a nossa mente, nos colocarmos em paz e receptivos para tentar, através da nossa compreensão, absorver as palavras do Mestre Jesus, que nos disse: bem-aventurados aqueles que sofrem, elevando os nossos pensamentos
a Deus e a Jesus. Vamos nesse momento orar aquele poema de luz e amor que o Cristo nos deixou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor, paz, cura e prosperidade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas dívidas, na medida em que perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, sucumbir às tentações, mas livra-nos de todos os males, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Olá, bom dia, um excelente dia para todos, que seja um dia abençoado, um dia cheio de coisas boas, de alegria e de muitas, muitas bênçãos do nosso Senhor a todos. Eu sou a Rosângela e, mais uma vez, venho aqui estar com vocês nessa reflexão tão importante do Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro tão abençoado que vem trazendo a muitos, muitos mesmo, consolação, alegria e direção para os caminhos. E nessa manhã venho trazer uma mensagem no capítulo 17, no item 8, que se chama A Virtude. Essa mensagem é do espírito François Nicolas Madeleine. Foi escrita em Paris, 1863. É uma mensagem linda e vamos aproveitá-la. Diz o seguinte: a virtude. A virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais, que as deslustram e enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia, e sobra-lhe o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de exibir-se. Temos de adivinhá-la, mas ela se esconde na sombra, foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno cura de Ars era virtuoso. E assim muitos outros, pouco conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Deixavam-se levar pela corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem com absoluto desinteresse e completo esquecimento de si mesmos. É para essa virtude, assim compreendida e praticada, que eu vos convido, meus filhos.
para essa virtude realmente cristã e verdadeiramente espírita, que eu vos convido a consagrar-vos. Mas afastai de vossos corações o sentimento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que deslustram sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se apresenta como modelo e se gaba das próprias qualidades, para todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude de ostentação esconde quase sempre uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. O homem que se exalta a si mesmo, que eleva estátuas à sua própria virtude, em princípio, aniquila, por essa única razão, todos os méritos a que efetivamente podia ter. E que direi daquele cujo valor se reduz a parecer o que não é? Compreendo perfeitamente que aquele que faz o bem sente uma satisfação íntima no fundo do coração. Mas desde o momento em que essa satisfação se exterioriza para provocar elogios, degenera em amor próprio. Ó vós todos, a quem a fé espírita reanimou com os seus raios, e que sabeis quanto o homem se encontra longe de perfeição, jamais vos entregueis a esta estultícia. A virtude é uma graça que desejo para todos os espíritas sinceros, mas com esta advertência: mais vale menos virtudes na modéstia do que muitas no orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente. É pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Linda essa mensagem, não é mesmo, meus irmãos? Linda e de uma preciosidade para a nossa vivência aqui na Terra, ensinamento de ensinamentos para todos nós. E o que me chama muito a atenção nessa mensagem é que ele já inicia definindo o que é virtude. Ele não faz nenhum rodeio, ele não faz nenhuma introdução ao tema, simplesmente começa dizendo que a virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Já está definindo o que é virtude. Por que ele cita aqui o homem de bem? Porque anteriormente, ali no Evangelho, nós temos, nesse mesmo capítulo 17, no item 3, as características do homem de bem. Já é dito o que é um verdadeiro homem de bem. Então, para que a gente entenda o que ele está dizendo, eu vou ler um pedacinho aqui do que Kardec vem dizer o que é o homem de bem. Então, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Então, o que
a mensagem está nos dizendo é que virtude tem aquele homem, mulher, né? Aquele que possui todas essas qualidades, mas a cumpre também. Porque faz parte do homem de bem ser aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Não é aquele que pensa, não é aquele que sente, mas é aquele que a pratica. É claro, né, gente, que nós precisamos sentir, precisamos buscar para praticar, mas não adianta apenas o sentimento, a vontade, é preciso a prática. Então, o que o nosso querido cardeal Morlot, lá de Paris, né, em 1863, quis nos dizer é que o homem virtuoso, a mulher virtuosa, precisa ser bom, precisa ser caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto. Então, ter virtude é abranger a tudo isso, a ter todas essas qualidades que a gente chama, né, do homem de bem. São as qualidades essenciais a todos nós, seres humanos, para vivermos aqui em sociedade. Pensem, meus irmãos, pensem um pouquinho. Não é muito mais fácil vivermos praticando, sendo, né? Sendo bom, caridoso, trabalhador, sóbrio no sentido daquilo que faz, daquilo que pensa, daquilo que diz, não saindo fazendo qualquer coisa, dizendo qualquer coisa, pensando qualquer coisa, modesto também. Então, virtude é ter tudo isso, buscar tudo isso, sentir tudo isso, mas praticar essas qualidades. Então, virtuoso é esse homem e essa mulher que possuem essas qualidades e que cumprem a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Por quê? Porque quem tem essas qualidades, né, de ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, enfim, muitas outras, né, podemos dizer, é possuidor de sentimento de caridade, de amor ao próximo, é bom, é humano e benevolente para com todos, deposita fé em Deus, na sua bondade, justiça, sabedoria, tem fé no futuro, sabe que as coisas vão se arrumar à medida em que todos forem se educando no amor, encontra satisfação nos benefícios que espalha e nos serviços que presta. Então, todas essas qualidades reunidas se chamam virtude. É importante ele ter começado essa reflexão definindo tudo isso, para que a gente tenha certeza do que é virtude, de que conjunto de qualidades é esse que estamos falando, para depois vir dizendo o que não é virtude. E a gente sempre começa dizendo que não é. Não é verdade? A gente tem muita tendência à crítica, a dizer, tá fazendo errado,
Ah, não é assim. Ah, não é assado. Mas vamos experimentar fazer o contrário, fazer como ele, que começa dizendo o que é bom. Então, ele já traz a virtude para que você identifique, para que nós identifiquemos em nós quais são dessas virtudes que eu já possuo, quais são dessas virtudes que eu tenho que buscar, o que é que eu já faço bem, o que é que eu faço mais ou menos e preciso melhorar. Então, identifiquemos em nós as virtudes, porque sim, todos nós temos essas virtudes. Todos nós temos essas qualidades. Falta buscarmos, falta cultivarmos essa plantinha, essa sementinha que está em nós e deixarmos que ela cresça, que ela dê frutos, não é? E por que precisamos analisar a nós mesmos? Sempre precisamos fazer isso. Sempre precisamos. Nós precisamos trazer para nós, não para o outro. Nós é que precisamos pensar as nossas qualidades para saber se estamos atingindo a virtude. Por isso, saber o que é virtude. E vamos então pensar o que não é virtude. Vamos pensar que existem virtudes que são só aparentes e existem virtudes que são reais. Virtudes aparentes são aquelas pessoas que praticam as qualidades do bem, né? Essas qualidades todas que nós já falamos. Está disposto a trabalhar, faz o bem, é um bom ser humano, enfim, faz todas essas coisas, mas, no entanto, faz apenas para ser visto. Isso é uma virtude aparente. Quem diz isso é o Emmanuel, o André Luiz, no livro Estude e Viva. Diz que as virtudes são aparentes e essas virtudes, elas são instáveis. Elas precisam que alguém diga para ela que aquilo é bom, que aquilo é bonito, que elogie. Esse tipo de virtude é aparente. Ela não é a verdadeira virtude, não é a virtude que a nossa mensagem está dizendo. Aquele que quer se consagrar por aquilo que fez, essa não é a verdadeira virtude. Mas tem a virtude real, né? É aquela virtude que permanece diante de qualquer coisa, que continua fazendo bem diante de qualquer coisa, que não precisa que ninguém saiba que você fez aquilo, que não precisa, pois a gente sabe que Deus sabe, não é mesmo? A gente sabe. Então, examinemos a nós mesmos, pensando, que virtude eu tenho desenvolvido? Eu preciso dos elogios, da consagração, daquilo que faço? Ou eu faço porque isso me deixa feliz, isso me deixa tranquilo com Deus, comigo mesmo? Pensem, vamos fazendo uma reflexão interna, porque se não fizermos isso, de que vale, não é? E é interessante que quando falamos em ostentar, né? Ostentar aquilo que fazemos, essa nossa virtude, essa ostentação põe em evidência um vício.
É, os vícios que temos, porque são vícios que nos levam a ostentar. Esse vício é o nosso orgulho. Então, quando queremos ostentar aquilo que fazemos, quando fazemos para que os outros percebam e ali a gente seja elogiado, então nós estamos deixando que o vício do orgulho nos domine. Porque os nossos atos de bondades, só Deus precisa saber, né? Precisamos mostrá-los só a Ele e a ninguém mais, a nenhum homem na terra precisa saber daquilo que fazemos de bom, aquilo que fazemos de amor. Nós precisamos apenas ter o entendimento de que é a Deus que fazemos, mais nada. De que vale um elogio de um homem em comparação com a certeza de Deus, não é? Então, não é possível que juntos permaneçam as virtudes verdadeiramente cristãs, vou chamar dessa forma, todo esse conjunto de qualidades que a gente já falou, eu vou chamar de virtudes verdadeiramente cristãs, tá bom? Então, não há como coabitar, né? Estar junto no mesmo ser humano, no mesmo coração, na mesma mente, essa virtude cristã com a vaidade, o egoísmo, o amor próprio. Não há possibilidade nenhuma de fazermos qualquer coisa em nome do Cristo, como cristãos, pensando de forma egoísta, pensando pela vaidade ou com o vício do amor próprio. Não é isso, essas coisas não se juntam, não se ligam, porque a virtude verdadeiramente cristã, ela não precisa de holofote. São sentimentos nobres e não egoístas. Conseguem compreender essa dimensão, meus queridos? Vejam bem que, no entanto, a gente se sente bem quando faz uma boa ação, quando pratica uma boa ação. Não é disso que eu estou falando. É muito natural que nos sintamos bem quando praticamos uma boa ação. É muito natural. Por quê? Porque isso é da lei da natureza. Nós somos criados para fazer o bem. Nós somos criados para o amor. Estamos aprendendo a fazer isso. Então, é natural que nos sintamos, eu sinto como se fosse assim, sair de mim, né? É uma coisa que extrapola o meu ser. A satisfação, a alegria, extrapola o meu ser. Isso é natural. Isso é nosso, é natural. O que não é natural é a satisfação de exteriorizar isso, né? Para colher elogios. Isso é que não é natural. Mas, no entanto, quando a gente pratica o bem, né? A gente se sente tão satisfeito porque há uma ligação entre nós e Deus.
nesse momento. Estamos unidos a Deus nesse momento pela satisfação de ter praticado o bem, de ver o outro feliz, de saber que aquilo que você fez vai ajudar alguém, vai deixar alguém melhor, mais feliz. Mas isso não precisa ser exteriorizado. Isso fica em nós. É o nós e Deus. Nisso não há problema nenhum. Como eu já falei e volto a falar porque acredito que seja bem importante, todos nós trazemos dentro de nós a sementinha da virtude. Todos nós temos. O que nós não sabemos é como dirigir isso. É como cultivar essa virtude, direcionando para o caminho do bem. Então, o exercício de hoje, meus irmãos, é exercitar essa sementinha que está dentro de nós, essa virtude, todas essas virtudes que nós já falamos, que nós temos um modelo dessa virtude, né? Vocês sabem quem é. Vocês sabem quem é o nosso modelo mais perfeito. É Jesus, o Cristo. Ele é o nosso modelo. Então vamos nos espelhar nele para cultivar dentro de nós a nossa virtude, essa virtude dada por Deus para que possamos conviver aqui na Terra, melhorarmos, não é? Então, procuremos no Cristo, procuremos nos atos dele a virtude. Procuremos saber como fazer, de que maneira agir, de que maneira pensar. Busquemos nele o nosso exemplo, o exemplo de como fazer crescer essa semente de virtude que está dentro de nós, para que ela cresça no bom caminho, para que ela cresça dando frutos maravilhosos, sem vícios. E para encerrarmos nossa reflexão, eu trago aqui a última frase da nossa mensagem, onde ele diz que mais vale menos virtudes na modéstia do que muitas no orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente. É pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Então não pensemos nos números, na quantidade de qualidades que temos em nós e temos guardadinha lá dentro. Mas pensemos nós que já temos e precisamos dar uma consertadinha. Porque é melhor menos virtudes na modéstia. Termos, então, essas virtudes sem alarde. Fazermos simplesmente o que temos para fazer e deu, né? Do que muitas virtudes, fazermos muitas coisas, esparramarmos muitas coisas por aí, mas com orgulho. Isso não vale. Não é disso que a gente está falando. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente. Basta consultarmos nossa história para vermos todos os povos que já se foram, que se perderam no orgulho.
E com certeza é pela humildade. Humildade de praticar o bem, de praticar os ensinamentos de Jesus. No dia a dia, nas coisas mais simples. Mas, no entanto, quietos, sem intenção de alarde, porque vai ser pela humildade que a gente vai poder nos redimir de todas essas coisas que pensamos, nossos vícios, nossas imperfeições. Tá bom? Eu espero, do fundo do meu coração, que todos vocês recebam esse entendimento na manhã de hoje. Que vocês possam levar consigo, onde quer que forem, a sementinha dessa mensagem, a reflexão, o entendimento e a prática dessa boa mensagem de hoje. A virtude. Um grande, grande abraço, cheio de amor e de carinho a todos. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero mais falir. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero mais falir. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, porque
porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, precisa mais de ti. De ti. Então, queridos irmãos, neste momento em que nos preparamos para o passe, que cada um possa elevar bem alto seus pensamentos, ir ao encontro de Jesus, podendo também levantar suas mãos, ou levar sua mão ao seu ferimento, à sua dor, à sua angústia, à sua dor física, à sua dificuldade do momento. Entregando ao nosso irmão amado que disse-nos: ninguém irá ao Pai senão por mim, as nossas dificuldades. Pois que temos o Pai que tudo sabe, que tudo vê, que conhece os nossos sofrimentos, mas que enviou seu Filho amado para nos auxiliar a entender, a seguir em frente, sem jamais perder a esperança, sem perder a fé, que cada dia é um dia a ser vivido, porque esse presente chamado vida que nos foi dado, só o Pai sabe o tempo do seu extermínio. E que nós, na nossa pequenez de entendimento, possamos seguir os passos do Mestre amigo e seguir os seus ensinamentos, colocando em prática, principalmente, o seu amor. Pedimos, Pai amado, que neste momento toda a humanidade seja envolvida na tua luz de amor, encarnados e desencarnados. Que cada irmão possa receber um abraço amigo na forma de conforto espiritual, na forma do perdão, na forma de paz, de harmonia. Que cada lar seja visitado por um anjo amigo e assim o equilíbrio se faça. Vamos colocar a luz de Jesus como uma alegria imensa a invadir os nossos seres neste momento. Quando dizemos o poema de amor que esse mestre amigo nos ensinou, para que quando quiséssemos falar com o Pai, elevássemos bem alto o nosso pensamento, dizendo: Pai nosso, Pai de todos nós, que estás nos céus, na terra, em todos os mundos habitados, santificado seja, Pai, o teu nome. Que venha a nós, Pai, o teu reino, mas o teu reino de amor, Pai, de justiça, de caridade. Que seja feita sempre a tua vontade, Pai amado, acima da nossa aqui na terra. O pão de cada dia dá-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como soubermos perdoar aos devedores. E não nos deixes, Pai, cairmos em novas tentações terrenas. Livra-nos de todo mal, agora e sempre. Que cada um possa estar recebendo esse abraço amigo. Que cada irmão que abreviou sua vida, ou que tenha intenção de fazê-la, possa ser colocado no colo de Maria, Mãe de todos nós, que com o seu amor incondicional afaga a cada um, fortalece a cada um, ama, consola e perdoa, compreende e ampara, hoje e sempre. Muita paz, meus irmãos, muita luz. Fiquem com Jesus.
E que assim seja. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais.